E aí, pessoal, parem para pensar numa coisa. E se as teorias mais confiáveis da física, aquelas que a gente usa para tudo, levassem à conclusão de que o nosso universo, na verdade, não deveria ter nada dentro? Que ele deveria ser completamente vazio? Pois é, isso não é roteiro de filme. É um mistério bem real que a física está tentando resolver agora. Vamos começar com essa pergunta que já dá um nó na cabeça. E se toda essa complexidade que a gente vê por aí, sabe, estrelas, planetas, a gente aqui conversando, e se tudo isso fosse, no fundo, uma espécie de ilusão matemática? E se o universo, na sua essência, for ridiculamente simples? E é aqui que o paradoxo se mostra com todas as letras. De um lado, a teoria, a matemática mais avançada que temos, diz que o universo deveria ter um único estado quântico, ou seja, quase nenhuma informação. Do outro lado, a gente abre a janela e vê, bem, um cosmos cheio de coisas acontecendo. Como é que essas duas ideias podem estar certas ao mesmo tempo? Ok, para entender de onde veio essa conclusão tão estranha, a gente precisa dar uma olhada no cálculo que deu origem a tudo isso. Um resultado que, sinceramente, bate de frente com absolutamente tudo que a gente observa. A coisa toda explodiu em 2019. Os físicos estavam estudando um modelo de universo bem parecido com o nosso, e a matemática mostrou uma coisa que ninguém esperava. Ele deveria ser totalmente simples. Tão simples que não conseguiria guardar nem um mísero bit de informação. Nada. Como disse o físico Rob Myers, e ele resumiu perfeitamente o sentimento geral. Nós olhamos ao redor e certamente o mundo parece mais complexo do que isso. Quer dizer, era a matemática falando uma coisa e a realidade gritando outra, completamente diferente. Então, como é que os cientistas chegaram nessa sinuca de bico? A resposta está numa ferramenta matemática super poderosa, que é quase como uma chave mestra para decifrar o código da gravidade. A grande estrela aqui é um conceito chamado holografia. E não tem a ver com aqueles hologramas de ficção científica. É um princípio muito profundo, que diz, basicamente, que a gente pode descrever um universo de 3 dimensões usando apenas informações que estão numa superfície de 2 dimensões. Como se tudo que acontece aqui dentro fosse uma projeção de uma casca exterior. Para ficar mais fácil, imagina que o nosso universo está dentro de uma lata de refrigerante. A ideia da holografia é que tudo, absolutamente tudo que acontece dentro da lata pode ser perfeitamente descrito só olhando para a informação que está escrita na superfície de alumínio dela. O que está dentro é só um reflexo do que está na borda. Bom, com essa ferramenta nova e poderosa em mãos, os físicos decidiram atacar um dos maiores mistérios de todos, os buracos negros. E o que eles descobriram lá acabou mudando o jogo todo. Foi aí que também, em 2019, surgiu a tal da Fórmula da Ilha. E ela foi um sucesso absurdo. Conseguiu resolver um problema que atormentava os físicos por décadas. Como a informação não se perde para sempre dentro de um buraco negro. Com esse sucesso todo, a confiança nessa fórmula foi lá no teto. O próximo passo era óbvio: usar ela para entender o universo inteiro. Só que foi exatamente aí que a coisa desandou. A mesmíssima fórmula que funcionou tão bem para os buracos negros, quando foi aplicada ao universo como um todo, acabou criando um problema muito, mas muito maior. O problema é o seguinte, o nosso universo não é como uma lata de refrigerante. Ele não tem uma borda, uma casca. A gente acredita que ele é fechado. Isso quer dizer que se a gente viajasse em linha reta para sempre, uma hora a gente voltaria para o mesmo lugar de onde saiu. Não tem uma superfície para escrever a informação. E quando aplicaram a fórmula da ilha num universo assim fechado e sem borda, o resultado foi nada. Um zero absoluto. Um universo completamente vazio de informação. O resultado foi tão bizarro que a física Indijal, que estava no meio disso, a princípio nem acreditou, achou que tinha algum erro no cálculo. Para a gente ter uma noção do tamanho do problema, vamos pensar num conceito que os físicos usam para medir a complexidade: o espaço de Hilbert. Pensa nele como um catálogo de todas as coisas que um sistema pode ser ou fazer. Quanto mais possibilidades, mais complexo ele é. E essa comparação aqui deixou o absurdo da situação bem claro. Um bit de computador, a coisa mais simples, tem 2 estados, 0 ou 1. Um átomo de hidrogênio já tem infinitos estados possíveis. E a teoria estava dizendo que o universo inteiro tinha um estado. Só um. Era menos complexo que um interruptor de luz. Tinha alguma coisa muito errada ali. Um paradoxo desse calibre não ia ser resolvido com um ajuste pequeno na teoria. Era preciso uma ideia radical, uma que mexesse com uma das bases da física. A ideia de que a gente pode descrever o universo sem fazer parte dele. E aí veio o estalo. A grande sacada foi perceber que esse problema todo só aparece quando se tenta descrever o universo de um ponto de vista de fora, como se não tivesse ninguém aqui dentro para olhar. Uma visão de lugar nenhum.
A solução veio do físico Edgar Shaulian. Ele percebeu que, em outras áreas da física, a complexidade surge quando a gente divide um sistema em partes. E ele pensou, e se a divisão que falta no universo for o próprio observador? Afinal, o simples ato de existir já divide o universo em duas partes, eu e todo o resto. Essa fronteira natural poderia ser a chave para tudo. E o mais impressionante, isso não ficou só na filosofia. A equipe da Yan Zhao, lá no MIT, colocou a ideia na ponta do lápis e provou que funciona. Quando eles incluíram o observador nos cálculos como mágica, a complexidade toda do universo voltou. As estrelas, os planetas, a informação, tudo apareceu de novo na matemática. O paradoxo sumiu. É como se a matemática, por si só, visse o universo como uma tela completamente em branco, sem nada. E só no momento em que alguém aparece dentro dele para observar, a pintura complexa e cheia de detalhes da nossa realidade, de repente surge nessa tela. Agora, se essa solução estiver mesmo correta, as implicações disso são gigantescas. Isso não muda só um detalhe da física, muda a nossa forma de entender o que é a própria realidade. E essa frase resume a nova perspectiva perfeitamente. A física sempre sonhou em ter uma teoria final, uma descrição totalmente objetiva do universo. Mas talvez essa tal visão de lugar nenhum simplesmente não exista. Talvez a única forma de descrever a realidade seja a partir de um ponto de vista, a partir de algum lugar. E a gente termina com essa pergunta que fica martelando na cabeça. Será que toda a complexidade do cosmos, a existência das galáxias, das estrelas e até da vida está de alguma forma fundamental, amarrada ao fato de que existe alguém aqui para testemunhar tudo isso? Uma ideia que, no mínimo, nos faz pensar sobre o nosso verdadeiro lugar no universo.